Oi, 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 ao vivo, live and night. Vamos que vamos. Esperar aí uns minutinhos, ver uma galerinha que vai entrar pra gente fazer a nossa live abençoada. E vamos que vamos, ao vivo. Bem-vindo, Rigoberto. Boa tarde. Tá legal aí a visibilidade, o som, vai me dando feedback aí, me ajuda. E a gente vai avançando agora, então, pra nossa live aí, em média eu faço de 30 a 40 minutinhos, às vezes a gente extrapola o horário mesmo. Às vezes a gente dá uma avançada, então sejam muito bem-vindos vocês. Da onde vocês estão falando? Daqui da Marco, bem-vindo, que legal, que legal. Os horários das lives, até uma semana atrás, eram às 11 horas da manhã. E a galerinha aí, fiz uma enquete, a galerinha pediu pra gente fazer um pouquinho mais tarde. Então agora a gente tem live às terças e sextas-feiras, às 17h17. E aí normalmente eu antecipo o conteúdo no próprio Stories, que a galera pede pra mim pra antecipar o conteúdo. E eu antecipo lá, que vem dos próprios seguidores aí. Eles colocam no quadrinho de pergunta, eu faço enquete e aí os conteúdos vêm. E todos os conteúdos que eu venho trazendo nas lives é pra agregar valor na vida. Oi, Anaílde, bem-vinda. É pra agregar valor na vida das pessoas. Então eu tô aqui mais um dia, mais uma vez. Oi, Maria. Pra agregar valor na sua vida e trazendo experiências da minha própria vida, de clientes. É lógico que a gente não coloca o nome dos clientes, mas a gente fala sobre os avanços que essas pessoas estão tendo. Bem-vinda, Pastor Yara. Gratidão por você participar sempre dos quadros e das enquetes e agregar muito valor na minha vida e fazer com que eu gere conteúdos para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é uma bênção. Obrigada mesmo, gratidão. E aí, por conta do quadrinho, né, que veio, acabou que algumas pessoas colocaram assuntos meio diferentes, mas que se você olhasse atentamente, eles estavam associados um ao outro. Eles estavam atrelados a esses assuntos. Então eu falei, por que não juntar tudo e fazer uma live específica com esses assuntos? E aí surgiu então essa questão aí do potencial do ser humano, né? Que foi colocado por uma pessoa no quadrinho. Como a gente identificar o potencial numa pessoa. A outra pessoa falou sobre a questão do ressignificar. Pelo que eu entendi lá no quadro, aconteceu um evento de injustiça dela com uma outra pessoa e a outra pessoa diz que ressignificou, ou seja, que perdoou, que deu um sentido novo, mas toda vez que é tocado no assunto, a dor aparece. Uma outra seguidora colocou sobre insegurança, né? Como lidar com a insegurança, como que a gente avança sendo uma pessoa insegura. E mais uma pessoa colocou Nai, onde tudo começou, né? Como que você chegou até aqui? E eu sempre olho nessa perspectiva de dizer que eu tô raios-luz longe ainda da onde eu pretendo chegar, tá? Onde a Nai desenhou chegar, onde o meu coração quer estar. Então vocês se aguentam aqui que até o finalzinho da live aí, nos próximos 30, 40 minutos, eu vou abrir pra vocês da onde a Nai surgiu, né? Essa Nai que você vê aqui, onde tudo começou. E eu vou colocar isso pra vocês e vou colocar na prática aí pra vocês terem uma vivência aí comigo, o que eu experimentei em relação a isso, ok? A galera que tá aqui, então vai me dando feedback aí do som, da luminosidade. Eu mudei de escritório, né, de estúdio, de live, então eu tô ainda treinando um pouco a luminosidade. Quando a gente fala de potencial, o que vem na sua cabeça? Né, o potencial de uma pessoa, potencial de um produto, vem o quê? Vem uma força, vem potência, né? Vem um efeito uau nas entrelinhas ali escondidinho, né? Vem algo diferenciado, vem algo acima da média, digamos assim, distanciado do comum, né? Então a gente pode pensar num aparelho eletrodoméstico. Oi, Helena, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Você pode pensar assim, num eletrodoméstico convencional e no outro plus lá. Você fala, olha, esse aqui, né, não vamos falar nome aqui porque nós não estamos patrocinando ninguém, mas esse X, ele é muito mais potente que o Y. Então, quando a gente coloca a potencialidade das pessoas, a gente também olha assim, né, o ser humano, um ser humano potente. E aí a pergunta foi, eu vou ser bem precisa
eu vou ser bem na lata para poder colocar para vocês de maneira muito prática, tá? O que é o que e aonde você pode se ativar nisso. Beijo, Helena, obrigada. Bem-vindo, Arnaldo. Onde você pode se identificar e como você pode alavancar a sua vida, tá? A pastora Yara tá bem-vinda, Eunice, deve ser da tribo da Oyara. Oi, Rose, bem-vinda. Casa Grande, Edu, bem-vindos. Então eu vou colocar de maneira bem pontual para você ver onde você se encaixa. E eu vou trazer a minha perspectiva, tá? No mundo corporativo aí, no mundo dos negócios, empreendedorismo, na minha casa, com as conexões que eu tenho feito, com as clientes que eu já atendi de coaching pessoal, coaching empresarial, nas minhas mentorias com mulheres que querem alavancar a vida no mundo do empreendedorismo, que querem alavancar a vida pós um divórcio, que querem ressignificar algumas dores, que querem alavancar no quesito familiar. Então tudo isso eu vou colocar pra você, porque foram experiências que eu vivi, coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, e eu posso trazer pra você, tá? Com conhecimento de causa. Não a dona da verdade, porque eu não sou, não vou ser nunca e tô longe disso. Mas eu vou te dar fato, e contra fato a gente não argumenta, tá? Então não é mimimi, é fato. Quando a gente fala em potencial, aí a pergunta foi, né? Como a gente identifica a potencialidade numa pessoa? Como eu olho pra alguém e vejo se aquela pessoa, ela é um potencial, tá? E aí a gente não vai colocar uma métrica, tá? A gente não vai mensurar isso. Vamos falar de potência de uma maneira mais genérica aí, tá? Quando eu olho para um indivíduo e desejo uma conexão com ele, né, pessoal, empresarial, enfim, algum tipo de envolvimento que eu quero colocar com aquela pessoa, quais são os pontos chaves? Vinculada ao quê? Vinculada à potencialidade, ao ser humano potencial. Sem ter que fazer uma enquete, sem ter que passar pela área do RH, sem ter que enviar um Google Form para ele, né, um formulário para ele preencher. Você olha e fala assim: bom, eu vou jogar algumas perguntas baseadas no que ele responder e no comportamento, como a pessoa se movimenta, eu vou identificar essa potencialidade nessa pessoa. E aí você vai conseguir mensurar isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem, que eu sugiro que você faça sempre de maneira íntegra, sempre apostar nas pessoas. As pessoas sempre têm algo para dar, já tem uma potência dentro delas. E em alguns casos, numa grande maioria, na verdade, eles não estão ativados, mas a potência ela está lá dentro. Ela tá perdida ali nos escombros do interior da pessoa, nos medos, nas dores, nas frustrações, nos traumas. Mas todo mundo tem um potencial. Agora, será que aquele potencial, ele casa, ele serve para aquilo que eu quero? Então eu vou colocar para você, eu tô olhando aqui no script que eu fiz no meu computador aqui atrás, tá? Então eu tô olhando, são 8 tópicos que eu vou colocar pra você identificar. Aí nós vamos transitar pro ressignificar, vamos transitar pra insegurança e aí eu vou fechar com a minha jornada em relação a esse assunto que eu tô trazendo aqui na live pra você, tá bom? Então vamos lá. Então quando eu falo em potencial, eu tenho que pensar no quê? E diretamente no envolvimento que faz com que eu extraia o suprassumo dessa pessoa. Então vamos lá. Primeiro, você observa o que? Comportamento, né? E aí tem um ditado popular aí que as pessoas usam muito, né? Que pra gente observar as pessoas no comportamento, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Não necessariamente, tá? Isso aí é um senso comum muito equivocado em relação ao comportamento do ser humano. Então a gente tem que avaliar com um pouco mais de cuidado, porque às vezes as pessoas elas estão numas conexões perdidas, mas elas estão numa tentativa de fazer alguma coisa dar certo. Então você nunca pode pré-julgar logo na lata. Você precisa aquecer um pouco o seu relacionamento, né? E falando em relacionamento, é atrelar a um relacionamento que você tem aí com uma pessoa que você está conhecendo, com um cara que você vai se relacionar, que você está namorando. Então você não já faz um pré-julgamento na lata, você experimenta e conhece. Quer anotar papelzinho e caneta? Primeiro, procure na pessoa se ela é uma pessoa estrategista, ainda que ela não seja um estrategista explícito, ainda que não esteja na lata. Mas quando você olha, você solta algum tipo de pergunta, você solta algum envolvimento nessa relação e vê se essa pessoa tem um espírito inovador. Se ela é um dos pontos que eu tô colocando pra você, tá? Pra você entender e você conseguir extrair se você consegue ver um potencial naquela pessoa ou não. E aí isso aqui é certeiro, porque isso aqui a gente tá vinculado com o PNL, com a ciência e com o comportamento humano, tá? Então você vai ver.
Essa pessoa é estrategista? Ela tem um espírito empreendedor? Ela inova? Ela tem habilidade em planejar? Como ela lida com o conflito? Testa. Olha, é de testar mesmo. Testa, experimenta. Faça algo ali que envolva essa pessoa para ver como é que é o movimento dela em relação à inovação e a planejamento. Ela é uma pessoa que estrutura bem as ações dela? Ela é organizada? Ela é embolada? Aí você pensa num nicho específico que você quer viver com essa pessoa, tá? Eu não sei qual é a área específica, mas esses pontos, ele vai servir para você se conectar com qualquer tipo de pessoa, e aí você vai afunilando para aquilo que faz sentido para você. Então esse é o ponto 1. Ponto 2. Essa pessoa é uma pessoa que tem foco no resultado? Ou é uma pessoa que começa a fazer um zilhão de coisa, ela até tem a tendência de dar uma empurradinha aí, né, na jornada aí até um determinado até um determinado espaço, mas ela não termina. É uma pessoa que foca no resultado, valoriza o processo, ou ela só tá focada lá na trajetória final, na linha de chegada? É o ponto 2. Normalmente, você não vê um potencial em pessoas que já tá dando baixa nesses 2 pontos que eu tô colocando pra você. 3. É uma pessoa que tem, além do espírito empreendedor, ela consegue trabalhar em equipe? Ou é uma pessoa individualista? É uma pessoa que tem um perfil e que tá tudo bem, tá? Aí eu não tô julgando, isso aqui não é um julgamento. É uma pessoa que ela trabalha bem em equipe? Ou é uma pessoa que ela prefere se isolar? Porque uma pessoa, para ter um nível alto de potencialidade, ela precisa saber trabalhar em equipe, saber delegar funções e saber ser líder desse grupo. Então é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe e sabe dividir tarefa, ou é um centralizador? Então tu tá me dizendo que as pessoas que já não têm de cara esses 3 pontos são pessoas que não têm não tem um nível de potencialidade aí pra poder se associar a mim? Como eu disse, eu não tô colocando uma métrica, eu tô colocando pontos pra vocês que a ciência traz, tá? Em relação a uma pessoa ter uma potencialidade ativada ou não. Então aí é você que tem que mensurar e ver qual é o lugar que você quer encaixar. 4. É uma pessoa que respeita ética? É uma pessoa que tem conduta e respeita os seus valores? Falando em valores, não se aliance nunca na vida com pessoas que não têm os mesmos princípios e os valores que os seus. Isso é muito sério. Você não pode nem deve fazer aliança com pessoas que não têm os mesmos princípios que os seus. Você continua amando, respeitando, desejando um bem, sucesso e abençoa a vida dela de alguma maneira. Mas fazer aliança é algo muito sério com pessoas que não estão no mesmo campo de visão que o seu, tanto o espiritual quanto no mundo físico. Alerta então aí. Então o 4 seria: essa pessoa respeita os valores, éticas. Ela é uma pessoa que cumpre regra. Fica aí mais uma observação, tá? 5. É uma pessoa que compreende como funciona aquilo que você tá propondo? Ou é uma pessoa que o que tá nela é o cifrão? Cifrão é do cifrão mesmo, tá? Money, 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 como dizem por aí. É uma pessoa que vai valorizar com você um propósito em comum, uma causa? Ou é uma pessoa que quer uma rabeira no seu caminhão para poder ficar de olho no produto final? O que eu vou ganhar com isso? É uma pessoa que tá com foco nisso? Essa pessoa é uma má pessoa? Não, como eu disse, eu não tô aqui julgando. Mas nós estamos falando de potencialidade. De uma pessoa que tem um agregado de coisas, tem uma junção de coisas que vai poder te abençoar ou não. Então isso é sério, eu tô te dizendo porque eu já vivi esse tipo de situação, de me aliançar com pessoas com esse coração que eu tenho manteiga derretida, que quer ajudar Deus e todo mundo e não sabia separar o joio do trigo. E acabei que me aliancei com pessoas erradas, com princípios completamente equivocados no meu ponto de vista, porque não eram os mesmos dos meus, e chega um determinado momento que isso começa a pesar. As pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Até porque a própria palavra de Deus diz sobre a gente orar e vigiar em relação às nossas conexões, em relação ao que a gente está querendo para nossa vida futura. Então isso não é só no mundo físico, isso é no mundo espiritual. Tá? Você não se corromper, não quebrar os seus princípios. Quebre todas as regras. Sai tacando terror nas suas regras, mas não barganhe os seus princípios. Isso é muito sério, tá? Outro ponto. Você é uma pessoa que tem vontade inata de inovar,
Ela é uma pessoa que tá olhando alguma coisa que você tá fazendo junto e ela já tem aquele espírito inovador e ela tem uns insights e ela quer propor algo, é proativa, ou é uma pessoa que só vai fazer um movimento na base do deleguei e você tem que fazer, sabe? Tipo, eu mando, você faz? Porque é uma pessoa que não tem esse feeling de ver que algo que está acontecendo no entorno dela pode ser inovado, pode ser melhorado pela própria vontade dela de propor algo, ela pode travar a sua conexão, ela pode travar o seu projeto, ela pode travar algo que você que ele está avançando aí nessa conexão com essa pessoa, né? Enfim, pode ser com o seu líder, o líder da tua equipe. Você pode ver que o teu líder de repente não tem potencial para estar naquele cargo. E eu sempre sugiro, tá, gente? Nunca abrir mão de fazer nessa pessoa o perfil comportamental. Porque o perfil comportamental não define a pessoa. Ele revela pontos específicos para poder colocar aquela pessoa no nível que faz sentido para ela. No nível que é acessível às possibilidades e habilidades que ela tem. Certo? 7. É uma pessoa que sabe se comunicar. Gente, comunicação é o branding da pessoa, é o que ecoa, é o que vende, tá? Eu sempre falo esse exemplo e já fiz em vários outros treinamentos e mentorias em lives que eu comecei a fazer colocando sobre isso, tá? Qual é a voz que fala de você quando você não tá? Quando você tá numa roda de conversa, quando você tá fazendo uma negociação, até num churrasco, numa festinha, no meio dos seus familiares, quando você sai, qual é o branding que fica? O que as pessoas falam de você quando você sai? E aí fala, ai, fulano é muito durona, né? Porque eu escuto isso de mim, né? Ai, a Anaína é muito durona, às vezes ela é muito cética, ela é brava. Tá tudo bem. Porém, todavia, entretanto, é uma mulher que dá fruto. É uma mulher comprometida, é uma mulher que dá resultado, uma mulher que agrega valor na vida das pessoas. Esse é o meu branding e é isso que eu estou fazendo com que ecoe cada vez mais. É a marca que eu quero deixar, tá? Então, falar que você às vezes é uma pessoa dócil demais ou durona demais, tá tudo certo. O que não dá é pra falar, olha, você é uma pessoa descomprometida, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que não agrega valor. Tudo que você abre a boca pra falar é pra danificar, não é pra edificar. Então você tem que prestar atenção. Qual é a comunicação dessa pessoa? E isso tá vinculado, você gostando ou não, querendo ou não, fazendo sentido pra você ou não, tá vinculado ao caráter dessa pessoa. E as pessoas podem melhorar, as pessoas podem avançar, as pessoas podem se lapidar todos os dias. E o branding dela pode mudar quando ela entende que aquilo que ela ecoou 20 anos, 30 anos, 40 anos não faz mais sentido. Ela pode mudar o branding dela, ela pode causar uma marca nova. Brand é marca, tá, gente? Imagina um martelo batendo numa madeira, batendo, até marcar. Então você deixa uma marca. Esse seria o item 7. O 8. É uma pessoa que estimula pessoas a serem líderes? É uma pessoa que pensa no reino, que pensa no todo? Ou é uma pessoa egoísta, medrosa, que tem medo de qualquer outra pessoa na parada entrar porque vai roubar o cargo dela? Vai tirar a vez dela, vai passar ela pra trás. Aí entra aquele nível de insegurança, do medo, né, da escassez. Vigia. Uma pessoa dessa é uma pessoa ruim? Não, não é. Lembra sempre que nós estamos falando da potencialidade das pessoas, do nível de potencial que ela tem para estar numa função específica, para estar fazendo uma sociedade, para estar se aliançando com alguém. Essa pessoa que começa a trazer esse nível de comportamento, ela só precisa de ajuda. Ela precisa ressignificar. Quando eu coloquei para vocês que eu ia fazer uma live, uma temática, que eu ia colocar todos os assuntos, aí tem até uma amiga que falou assim, nossa, você vai juntar tudo numa coisa só. Falei, você vai entender na prática que uma coisa está vinculada à outra. Porque essa pessoa que está fora desses 8 protocolos que eu coloquei, isso não é uma regra, tá? Eu estou colocando de maneira muito superficial para abençoar a sua vida, que fez participou da enquete, colocou a perguntinha lá no Stories, e eu amo porque agrega valor, né? Faz com que a Nai crie conteúdo, isso é uma benção, abençoa a minha vida e abençoa a tua vida que tá aqui. É só pra responder você à altura. Tem coisas muito mais profundas, mas se você pegou esses passos e começou a observar o comportamento dessas pessoas, você vai ver se essa pessoa tem potencial ou não pra tá agregando naquilo que você tá propondo pra ela. Detalhe, você tem que fazer parte disso, tá? Daí não é eu procurar algo que tem, não é eu ir lá fora procurar pessoas em potencial pra ter isso
esses pontos específicos e eu, quando eu olho, eu não me encaixo em nenhum deles. Se eu tô vendo isso e não me encaixo em nenhum deles, eu também preciso avançar. Eu também preciso de ajuda. E aí, por isso que existe pessoas capacitadas, gabaritadas, especialistas na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que vai fazer você avançar nesse nível. Às vezes você olha ali e fala assim, puxa, eu me sinto insegura, a minha comunicação não é legal, eu tenho medo de abordar uma pessoa para precificar um produto, eu tenho uma insegurança de colocar pro cliente que valor é diferente de preço. Preço, eu coloco um número, eu precifico. Agora o valor, ele é muito maior do que qualquer preço que eu coloco. Então, quando você começa a colocar isso pro seu cliente, você começa a já se sentir seguro, porque é o valor que você olha em você, é o que você dá pra você primeiro. Qual é a nota que você se dá? É a nota que as pessoas lá fora vão dar pra você. Então, fique atento a esse detalhe em relação ao seu movimento nesses tópicos. Agregado a isso, eu cheguei no ponto 8, que é ser uma pessoa que estimula pessoas. Ser uma pessoa que tem medinho dela, tá insegura em relação ao cargo, em relação às emoções, em relação a perder uma negociação, alguém passa ela pra trás, isso ela traz da história de vida dela, ela traz da jornada, certo? Ela traz porque a vida colocou situações pra ela que ela foi se tornando uma pessoa insegura. E isso vem na nossa infância, isso fica instalado na nossa mente. E a gente tem uma memória disso. Todo movimento que eu faço, que eu tenho que ativar o modo segurança ou insegurança, o meu modo insegurança é ativado. E aí eu paraliso. Então não é porque a pessoa quer fazer, é porque ela tem isso da infância dela. O que ela precisa fazer? Ressignificar. Ela precisa tirar esse bloqueio da mente para poder quebrar esse muro e avançar para o próximo passo. Agora, falando sobre a insegurança, que foi uma outra questão que foi colocada para mim lá na enquete. Primeiro passo para você se certificar se você é ou não uma pessoa insegura. Questione-se. Pergunte para você: quem sou eu? Você tem que ter ativado dentro de você a sua identidade. Então você tem que se questionar: quem sou eu perante as pessoas? Quem sou eu com os meus medos, com as minhas frustrações? Como eu lido com as perdas? Como eu lido no grupo? Como eu lido no individual? Quem sou eu no meu secreto? Quem sou eu na multidão? Você tem que escrever, e aí é você com você não precisa divulgar isso pra ninguém. Oi, Daniel, bem-vindo, Geração TZK. Você não tem que divulgar, isso é seu. Então é um exercício muito leve de você fazer. Pode não ser fácil, mas é simples. E é leve de você fazer quando você começa a falar de você. Então eu desafio você a avançar nesse sentido. Então você se questiona. Esse é o primeiro passo, tá? Atrelado à sua insegurança. Segundo, pratique o autoconhecimento. O autoconhecimento é sobre mim. Quais são as minhas habilidades? Quais são as estratégias que eu já criei até aqui que deram certo? Por que eu estou avançando em coisas na minha vida que não tá dando certo? As minhas habilidades, elas podem ser melhoradas? Tem hábitos que precisam ser deixados para trás e serem substituídos, porque hábito a gente não deleta, a gente só substitui. Tem hábitos que eu preciso substituir? Quais são? Escreve. Quais são os meus pontos fortes? Todos nós temos pontos fortes. Escreve. Quais são os meus pontos de melhoria? Escreve e vai procurar ajuda. Os seus pontos de melhoria são os pontos que vão guiar você para sair do modo insegurança, tá? Mesmo associado a essa questão aí de uma questão que você tem na sua vida, de um evento de injustiça que você não ressignificou, você vai ressignificar. O ideal é que você faça isso, que você desbloqueie nesse sentido para você poder dar o próximo passo. A sua mente, ela funciona assim, ela não separa a realidade de fantasia. Por isso que alguns terapeutas e coaches, como eu faço em uma das sessões de coach, tem um ensaio mental, tem um mini ensaio mental e tem um ensaio mental na íntegra, que demora em média 1 hora, 1 hora e meia. A gente faz um ensaio mental com o cliente, que é levar o cliente mentalmente a um estado desejado. E lá ele tá num lugar que ele sente cheiro, ele tem sensação, ele vê, ele ouve, ele está naquele ambiente que ele criou na mente, porque a tua mente não sabe se você estava nesse mundo de mentirinha ou se é verdade. Ou seja, a sua mente, é comprovado cientificamente que ela não sabe separar a realidade de fantasia. Por isso que a gente
cria um cenário na mente para que a gente avance com algumas estratégias específicas para as pessoas que querem avançar. É uma das ferramentas que a gente usa, inclusive, no processo de coaching. E a PNL também usa um pouco essa ferramenta de ensaio mental. Eu vou ensaiar o meu futuro, eu vou ensaiar uma situação, eu vou ensaiar algo que eu quero viver. E eu também trabalho esse ensaio mental para as pessoas que são inseguras, que querem palestrar, que quer falar em público, quer fazer uma live, tá travada, tem medo das câmeras, fica preocupado em ser julgado. Então tem uma técnica de PNL que eu desenvolvi junto. Por que eu desenvolvi? Porque eu peguei a da PNL, a do coach, criei outra. E eu criei essa técnica para a pessoa destravar e ela conseguir avançar. E aí como que ela faz? Um ensaio mental. E aí tem um exercício que a pessoa faz por uma semana e no dia do evento, para que ela consiga desbloquear e se comunicar com leveza, sendo autêntica. Falar em autenticidade, a pastora Yara passou também aqui no finalzinho da tarde agora e colocou lá: seja você. É impagável você ser você mesmo. Você ser você mesmo é a coisa mais rica, é a coisa mais linda do mundo. As pessoas olharem pra mim e ver a Nay aqui como ela me encontrar no mercado, num churrasco, vim pra ser meu cliente, fazer um atendimento no Zoom, ser meu amigo e ver que realmente eu sou essa pessoa que você tá vendo aqui. Então é impagável, as pessoas se conectam com pessoas e a verdade, ela escancara a sua conexão. Em contrapartida, quando você começa a criar um personagem, você começa a bloquear suas conexões. E aí não é você, porque você não quer, mas o seu inconsciente já tá trabalhando contra você. Porque você tá o quê? Levando uma mentira para as pessoas. Contando histórias mentirosas para se conectar com pessoas, porque o teu olho tá onde? O teu olho não tá no processo. O teu olho não tá na alavanca da vida dessa pessoa. O teu olho não tá em gerar transformação. O teu olho tá no cifrão, no quanto ela vai valer para você, no quanto ela tá te pagando. Todas as pessoas que eu me conectei, e eu tô te falando porque eu já fui esse tipo de profissional que olhou o cifrão e perdi todo o processo, perdi toda a jornada e perdi o time de gerar transformação na vida das pessoas. Quando você corrige essa rota, quando você troca o teu branding, quando você se reconecta com a sua essência, ativa a tua identidade, o teu propósito é escancarado, você se torna um imparável. Ninguém te para nessa terra. Porque você tá ecoando aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita tá no jeito que você olha, tá no jeito que você gesticula, tá no jeito que você fala, tá no aroma que você exala, tá no post que você escreve, tá no e-mail que você responde, tá no direct que você responde, tá nas suas conexões. A gente não engana as pessoas por muito tempo. A gente até finge, até pode fingir, tá tudo certo. Mas cedo ou mais tarde essa conexão ela vai falhar. Porque as pessoas não vão se conectar com uma mentira, entende? Com uma historinha vazia. As pessoas querem experiências, as pessoas querem se conectar com energia, as pessoas querem se conectar com métodos que fazem com que elas avancem e alavanquem na vida. Teoria, gente, tem de graça. Hoje, daqui a pouco, eu acho que mais meio ano talvez, a gente não vai ter mais que pagar cursos. Os cursos estão gratuitos. Eu estou fazendo 2 cursos que eu vou dar gratuito na plataforma da Eduz, da Hotmart, para os meus seguidores. Eu vou dar para agregar valor na vida deles. Não vai fazer quem não quer. Agora, a experiência que eu levo, ela é única, ela tem a minha energia, ela tem o meu DNA, ela tem a minha conexão, ela tem aquilo que Deus deu pra mim, pra transbordar na vida das pessoas. Isso é único, é igual a tua digital, é único, é seu. O jeito que você faz, como você olha no olho, como você conecta, isso é seu. Isso é impagável, isso é valor que você vai gerar na vida de uma outra pessoa com o processo que você respeitou. Você deve respeitar o processo. Você tem que respeitar o processo. Você tem que crer nesse processo. Permanecer. O que é permanecer? Não desistir. As pessoas desistem muito fácil. Hoje eu levantei, eu tô num nível de exaustão muito grande. E hoje eu levantei querendo desistir de um monte de coisa. Que eu engatei, que eu engajei, que eu tô à frente. Sabe?
Aí eu falo, qual a maravilha de você estar conectado na fonte, tá alicerçado com a tua vida na rocha, a tua casa tá na rocha, não tá na areia, ter a tua identidade ativada, saber o teu propósito e ter a tua mente treinada para ressignificar rápido. Em 10 minutos eu mudo a rota. Há uns anos atrás eu ficaria meses prostrada e entraria no nível profundo de depressão. E é onde as pessoas entram. Por quê? Porque as pessoas não têm a identidade dela ativada, ela não sabe nem quem ela tá andando em círculo, olhando pro chão igual galinha. E aí a pessoa ela vai sofrer. Mas qual é o mal maior? A pessoa autossuficiente, né? Ela tá cheia dela mesma e ela não consegue pedir ajuda. E eu tenho uma frase comigo que eu carrego, eu vou carregar até o fim. A gente não ajuda quem quer ser ajudado. A gente ajuda quem pede ajuda. Porque eu conheço muitas pessoas que eu amo, que dói no meu coração, que eu quero ver a vida daquela pessoa transformada e eu quero ajudar. Só que não vai adiantar nada se ela não der o primeiro passo para pedir ajuda. O meu esforço vai ser em vão, eu vou gastar uma energia à toa, eu vou ficar frustrada e eu não vou ter resultado nenhum. Vocês conseguem entender? Eu tenho vivido assim em 10 minutos, muda a rota. Glória a Deus. E você tem que treinar a sua mente todos os dias pra isso. Gente, tá tudo bem levantar aquele dia que eu falo com a mãe atrás do toco, né? Humanamente falando aí, levantar virado. Tem gente que fala assim, virado saci, enfim, né? Do avesso. Tá tudo bem. O que não dá é pra você ficar nessa vibração. Você não deve. Isso é o quê? É uma violência psicológica com você e você tá negando a sua essência. Você tá negando quem Deus disse que você é. Você tá negando a tua natureza. Então isso é muito sério. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Você vai vender o quê para as pessoas se você não acredita no teu potencial? Naquilo que Deus já deu pra você por direito. Você só não acessou porque você tá na geração ou mimizenta, ou casquinha de ovo, ou a geração da insegurança, da escassez, do medo, disso, daquilo outro. Você tá numa geração da bengala, da desculpa, de tudo. Pra não ativar aquilo que você nasceu pra viver. Você tem um propósito, uma causa e uma missão. Então é uma escolha você viver num limbo de insignificância. É uma escolha. E eu sinto muito por isso. Eu olho as pessoas no meu entorno e dá vontade de chorar. Mas eu não posso fazer nada se ela não quiser dar o primeiro passo. Entende? Então associado a isso que eu tô colocando pra vocês, é o quê? É ver o potencial que você tem em você, e acalhou muito essa temática com a insegurança. Que o primeiro é questione-se quem é você quando ninguém vê. Tem um vídeo meu aqui no Stories, no IGTV sobre isso. Questione-se, pratique o autoconhecimento. Se você não conheceu os seus medos, se você não conheceu os seus fantasmas, as suas dores, as suas frustrações, você não vai avançar. Você não vai desbravar o mundo, porque você tem que romper isso. E é romper de dentro pra fora. É lá nas suas entranhas isso. Ponto 3 da insegurança. Eleve-se a sua autoestima. A sua autoestima está linkada com a tua autoimagem. Quando você se olha, você se gosta? Você se elogia? Você olha pra você e tem orgulho da pessoa que você se tornou? Ou você é uma pessoa que se olha e se mutila, se maltrata, se diminui e diminui você pros outros ainda? Não vai conectar, eu sinto muito. Não vai. Mais uma vez, você tá cuspindo na tua imagem. A imagem que o Todo-Poderoso desenhou pra você. Aí você está indo contra princípios. E você não vai alavancar. Dá pra melhorar? Claro que dá. Eu tô louca pra começar a me esticar. Já falei pra vocês, né? Quero fazer botox aqui, aqui, aqui. Quero dar um up. Mas quando eu me olho, eu me amo. Me amo com maquiagem, sem maquiagem. Me amo com o cabelo pra trás, com o cabelo pra cima. Me amo com olheira, sem olheira. Eu me amo, porque eu não sou o que eu tô vendo. Eu sou muito melhor do que tá aqui fora.
Porque o meu potencial tá ativado, a minha identidade tá ativada, eu tenho valor. Eu sei quem eu sou em Deus e eu sei quem Deus é em mim, ponto. Dá pra dar um upgrade? Dá pra emagrecer, dá pra ficar saradona, dá. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que tá por trás de tudo isso. Ou seja, o que tá por dentro de você. Então, isso está vinculado com a insegurança. E o ponto 4 da sua insegurança é: reveja suas crenças limitantes. Se você é um tipo de pessoa que acredita nas mentiras que uma vida vem colocando para você, você também não vai alavancar a sua vida. Em hipótese alguma. As crenças limitantes ou limitadoras, que algumas pessoas trazem, elas estão vinculadas à nossa história de vida. Um exemplo de uma crença limitante: nenhum homem presta. É um tipo de crença limitante. Todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. É um outro tipo de crença limitante. Todo mundo que ganha dinheiro fácil, perde. Mulher não nasceu para ser empreendedora e ser carro-chefe de nada. Autônoma. Autora da própria história. Tem sempre que estar atrás do marido. Mentira. A própria palavra de Deus diz que a questão de você ser uma esposa submissa, estar em submissão, estar em pé de igualdade, estar alicerçado na aliança, na unidade do seu casamento, e é para andar do lado, não é para a esposa andar atrás e nem na frente, é do lado. As pessoas não sabem interpretar o que está escrito na Bíblia porque lê nas coxas e aí fica vendendo um monte de asneira. Ser submissa não é ser humilhada pelo marido. O grau de submissão é o grau de posto de vigilância, é de sabedoria. Então, assim, reveja suas crenças. Reveja aquilo que você acreditou e que pegou como verdade da sua família. A outra crença limitante: mulher nasceu pra sofrer. Mulher nasceu pra sofrer. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Entende? Pra ganhar dinheiro é muito difícil. Tem que suar demais, é muito duro. Mentira, isso é uma mentira. E é uma mentira porque o inimigo da nossa alma nem quer que a gente tenha acesso à verdade, pra gente não triunfar na terra. Ele não quer, e ele quer mesmo alimentar as mentiras na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, para que você seja um fracassado na vida, para que você pegue como verdade esse lixo. E não é sobre isso que Deus decretou uma vida na terra pra você. Ele te deu tudo. Se você não fez os downloads do céu, não acessou, é porque você tá fora da rota. E aí é com você. E aí você não tem que ficar procurando culpados. Você tem que pedir ajuda, recalcular a rota e retomar a tua vida. Ah, que linda aqui, ó, a Nailde colocou: ser submissa é estar sob a mesma missão. Exatamente. Exatamente. E as pessoas, elas têm uma visão equivocada. Por quê? Porque as pessoas acreditam que ser submissa é deixar o marido mandar, humilhar, diminuir. Não existe isso. Não existe. Se o marido faz um negócio desse, ele não tá nem alicerçado nos princípios da palavra de Deus. Porque não é pra isso que ele quer uma esposa, uma mulher idônea, né? Uma mulher pra ser líder da casa. Ele é o sacerdote, mas a mulher lidera, administra, cuida dele, cuida das coisas. Tá errado. Tem que rever. Tem que recalcular isso junto. Estar sobre a mesma missão é estar sobre o mesmo legado. Em pé de igualdade, na unidade, não é união, porque quem tá em união trai. Quem tá na unidade não trai. E aí é muito maior do que falar de só traição humana, né? É falar sobre fidelidade. Então, assim, as pessoas têm que vigiar os movimentos e parar de ficar falando asneira. Esse é um tópico, os 4 tópicos. Passado por tudo isso, né, dos tópicos, 8 tópicos que eu dei, do potencial, 4 da insegurança, a gente precisa entender o carro-chefe. Autoconhecimento pode anotar, autoconhecimento é o combustível de todo o processo que eu estabeleço na minha vida para executar. Se eu vou vou lidar com emoções, eu vou fazer uma mentoria sobre emoções de mulheres que foram violentadas. Como lidar?
É um nicho que eu tô criando aqui pra vocês. Certo? Eu tenho que ter autoconhecimento sobre o assunto, como eu me comporto sobre a temática. O que eu sei a respeito, o que eu já vivi, o que eu sinto quando eu falo sobre isso. Como eu me comporto? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou adquirir conhecimento. Então é o autoconhecimento, depois o conhecimento, aí eu alavanco a minha vida, respeitando o processo. Aí a pastoreada tá perguntando pra repetir aí, eu vou repetir pra você anotar. Ai, adoro. Autoconhecimento é o combustível do processo que eu escolho nortear em qualquer área da vida. É autoconhecimento. Então é primeiro sobre mim, depois sobre o todo. Aí você alavanca, certo? Por quê? Porque no meio desse processo você faz tomadas de decisões consciente. Só que se você não tem o autoconhecimento ativado, todo o teu passo a passo é inconsciente. E ele pode ser irracional. E ao invés de curar, você pode ferir. Ao invés de edificar, você pode danificar. Por isso que você precisa do autoconhecimento. Porque ele vai ativar o teu estado de consciência. E as suas tomadas de decisões, elas são pautadas no seu nível racional. Entende? Aí não tem confusão. Eu tô falando isso porque eu experimentei isso na minha trajetória, ok? Estava bloqueada com crenças limitantes, meus medos, cheia de bloqueio, contando umas mentirinhas que era confortável pro meu ego, pra mim. E eu alavanquei em coisas na minha vida que eu me feri pessoas. Então, quando você entende que o autoconhecimento, ele alavanca, ele é o foguete, ele é o combustível, tá? Para você poder fazer qualquer outro tipo de movimento, para você entender que o processo, ele tem que estar alicerçado no teu nível racional, consciente. Então, você tem que fazer as escolhas assertivas. Fechou? Outra coisa é agora o ressignificar. Que eu tô olhando aqui, que eu tô gravando. E outra coisa é o olhar agora pra gente falar sobre o ressignificar. Aí, trazendo tudo isso que eu coloquei pra vocês, você ressignifica. Aí, a pergunta que foi colocada na caixinha foi, pelo que eu entendi da pessoa, quando a pessoa diz que ressignificou, mas não ressignificou, porque toda vez ela fica falando do evento e ela ainda tá magoada. Obrigada, Helena! Ela tá magoada. Por que ela tá magoada? Porque aquilo não tá curado. Ó, uma coisa é o seguinte. Alguém... Oi, Lu! Saudade, linda! Uma coisa é o seguinte. Eu tenho um evento de injustiça e eu vou dar o meu exemplo. Esquece esse. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui casada por 20 anos. Quem tá aqui comigo há uma jornada aí já sabe, né? Tenho uma filha de quase 16 anos. Faz aniversário agora perto do Natal. Eu vou fazer 44 anos. Beijinho no ombro, com muito orgulho. Amo a mulher que eu me tornei. Fui casada por 20 anos e me divorciei. Em 2013, tá? Então, muitos eventos de injustiças foram gerados dentro da NAI, certo? Certo, beleza. Aí eu tive um processo de cura, de ressignificar, de abrir mão, de autoconhecimento, de libertação, de um monte de coisa. Beleza? Beleza. Tá. Uma coisa é eu olhar para os eventos que passaram, lembrar dos eventos e contar para vocês como eu estou contando agora, como um fato que eu vivi, que eu tive tive bônus e ônus, mais ônus do que bônus, na verdade, e eu lembro do evento e ele é cura. Aí ele é um evento de cura para as pessoas. Eu olho para ele e olho pro meu ex-marido como um homem incrível, porque ele é o pai da minha filha e vai ser pro resto da vida. E olho para ele e não tem dor, não tem mágoa, não tem indireta. Sabe aquelas indiretas que a gente dá? Não tem indireta, não tem agressividade na mensagem, não tem tipo, ai que saco, não tem. Eu lembro do evento, porque eu não tenho amnésia. Pra eu esquecer, eu tenho que ter amnésia, que é uma coisa que eu não desejo, papai do céu, e nem um traumatismo craniano que vai largar a pessoa no estado vegetativo ou semi-vegetativo, que ela não vai entender nada mais, não vai lembrar nada, na verdade, não entender, não vai lembrar, não quero.
Eu lembro como um fato que vai curar pessoas. Boa! Obrigada, Helena! Tá linda. Uma ferida cicatrizada. Por quê? Eu amo essa frase, ferida cicatrizada, porque a minha cicatriz, ela gerou uma casca, certo? Ela tá lá. Eu tenho várias mutilações pelo meu corpo, pela minha história de vida, né? Com meus processos de quimioterapia oncológicos que eu tive aí na minha jornada, eu olho para aquele sinal como o sinal do milagre e da minha conexão profunda com as coisas que Deus fez na minha vida. Eu tenho um branding com Deus tão único, que é só meu. Ele deu só pra mim. E eu não tenho dor, entende? Aquilo eu olho, aquilo ele me dá bônus pra minha ferida, minha cicatriz curar pessoas. Então você pega aqui um machucadinho, vamos supor, tá? Aí você começa a raspar a casquinha, né? Começa a tirar a casquinha. Essa casquinha, ela deve cair na vida de uma outra pessoa, na dor, na ferida de uma outra pessoa pra curar essa pessoa. Você não pode jogar a tua casquinha fora. Você tá jogando fora uma missão. Você tá jogando fora um legado. Você tem que prestar muita atenção nos movimentos que você tem na sua vida. O que você tá fazendo. A Lu colocou liberdade, luz, paz é igual ressignificar. É libertação. É realmente você tá assim, se sentindo e as pessoas olham pra você e vê você uma luz aí andando, ambulante pela rua, nos lugares. É deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Lembrar dos eventos pra poder gerar valor na vida das pessoas com os eventos de dor, mas sem sentir dor. Como eu tô colocando aqui, entende? Eu olho para as coisas que eu vivi com meu ex-marido, não tem mais dor, porque foi ressignificado. O que é ressignificar? Você dá um sentido novo para aquela dor. Você vai lá na dor, aí você tem que ir, tá? Aí é um movimento que tem técnicas específicas, tá? Pra você ir lá na dor, você tem que ir lá. Você volta no passado sob o comando do terapeuta, do coach. Por que terapeuta? Porque tem terapeuta que usa o ressignificar, tá, gente? Não é um benefício só do coaching. Então, o coach usa também, porque é uma técnica isso, tá? Coach, gente, é uma caixa, igual uma caixa de mecânico, cheia de ferramentas, tá? Coach é isso. Então, é uma caixa de ferramentas que você ativa a vida das pessoas em várias áreas. Hoje eu faço mentoria e uso as ferramentas de coaching. Eu nem faço mais coaching individual, tá? Só faço coaching em grupo e eu desenvolvi uma metodologia de mentoria que eu uso PNL e uso coaching. Beleza? E aí eu olho pra esse evento de dor que eu tive e falo, uau, cura. E cura é vida. Cura é vida. E aí eu faço o quê? Eu curo pessoas. Eu alavanco a vida de pessoas. Eu alavanco a vida das mulheres. Eu alavanco a vida das pessoas que estão precisando, que vêm pedir ajuda. O pastor também usa essa. Eu amo essa frase. Amo. E aí eu quero colocar pra vocês o quê? O quê? Pra vocês ficarem no estado vigilante em relação ao seu movimento. Às vezes, pode ser que você esteja perdendo o time das preciosidades que você está vivenciando e está deixando de se conectar com pessoas e curar pessoas, curar vidas. E as pessoas estão lá fora morrendo. As pessoas estão lá fora sedentas. E vai ter dia que você tá bem, e vai ter dia que você não tá bem, e tá tudo bem. Para de achar que você tem que ser a superpoderosa, a Mulher Maravilha, o super-homem, porque você não tem que provar nada pra ninguém. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que saber aonde você tá alicerçado, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, quais são seus medos, suas dores.